Olá a todos, neste que é o primeiro Amigos da Bola, já longe das umbiguistas disputas nacionais, agora respira-se seleção e esse vai ser o mote para possivelmente, pela primeira vez, estarmos todos de acordo. Sobretudo se eu disser que a seleção das esquinas autenticamente se esbardalhou no Mundial Sub-20 depois de ter levado na bagagem praticamente a equipa inteira do Benfica. Mas há mais do que futebol e este é o tempo para enaltecermos também as modalidades, como a dobradinha do Porto em handball, a Taça de Portugal de hóquei, com a Oliveirense a cilindrar o Benfica, e a disputa renhida pelo campeonato de futsal entre Sporting e Benfica. Ontem o Benfica cilindrou o Sporting e, portanto, está tudo empatado. Triplo salto, modalidade na qual o Sporting tem duas atletas no top 10 mundial, Patrícia Mamona e Elvise Veiga, as duas atletas que, para além de excelência no desporto, também poderiam ser modelos comigo, como sempre, também com Luís Filipe Borges pelo Benfica, Vasco Correia pelo Porto. Vamos começar com... Não sei, querem começar com o rescaldo do Portugal-Suíça ou querem ir à notícia do dia e despachamos já esta questão do... Existe uma notícia do dia? Parece Como que assim? sim, parece que sim. Mas também não vai dar muito porque há a hipótese de recurso. Que recurso? Nem sei sequer do que estás a falar. Vasco, o teu clube foi condenado a pagar qualquer coisa como quase um ano inteiro do novo ordenado do João Félix. Fala-me sobre isso. Minha Nossa Senhora, então, muito boa tarde, boa noite e lá, não sei o quê, para as pessoas que estão a ver. Os 2 milhões, não é? Sobre aquela coisa. Acho muito bem, 2 milhões é o preço da coragem. 2 milhões. Atenção que o Benfica pedia 17 milhões e 600 mil euros. É assim, no mundo do futebol, 2 milhões é pouco mais que uma multa de estacionamento, basicamente, 2 milhões. Tirando as do teu treinador, não é? Que são à volta dos 500 euros, 200. Certo, mas depois acumula, não é? Aquilo já está bem em 2 milhões. Mas, sim, é assim. É óbvio que, ainda bem, deixa-me começar por dizer que o Porto foi condenado pela divulgação dos e-mails. Isso significa que a justiça funciona e que não se pode andar a divulgar aí a correspondência privada de outros. Eu sobre isso tenho uma coisa muito simples a dizer, que é, eu acho que... Não sabiam disso, foi preciso... Sabiam? Não, vocês é que deviam saber, que vocês é que têm toupeiras. Portanto, aquela malta que vai ao Ministério já devia ter avisado a malta do Benfica. Ainda não acabei. Não, acho muito bem que tenha sido condenado. Isso significa então que a justiça funciona. Como estás a dizer, é se o Porto não sabia que isso era ilegal. Sabia, mas ainda assim achou que aquilo que lá estava fazia parte de interesse público e divulgou. Claro. Depois a seguir, é a mesma coisa, tu vês um indivíduo que não gostas, podes ofendê-lo, ou se o ofenderes, sabes que podes ser depois punido pela lei, se ele puser algum processo contra ti. Mas tu podes ofendê-lo, se calhar se ele te fez alguma coisa de mal, ofendes, depois és punido. Foi o que aconteceu. Mas ficámos também, lá está, ficámos a saber qual é o preço da coragem. A coragem custa 2 milhões de euros, porque foi preciso ter coragem para fazer aquela divulgação e colocar-se na linha da frente e dar o peito às balas, digamos assim. O que eu aposto é que a juíza Ana Pérez deve estar a ver este caso e deve estar a pensar: então, mas vale vincular uma pessoa que faz determinados atos no clube ao próprio clube? Mas vale isso? Tinham-me dito que isto na justiça, se um funcionário de um determinado clube que praticasse alegadamente atos alegadamente criminosos dentro do clube e em prol do clube, isso não se devia vincular um funcionário ao clube. Mas se é assim, se vale, podiam-me ter dito que eu, se calhar, tinha levado também a SAD do Benfica a julgamento. Mas ainda não terminei a minha exposição. Pronto, mas eu acho muito bem então que o Porto tenha sido condenado por isso. É a divulgação dos e-mails. Foi por isso que foi condenado, pela divulgação de correspondência privada, e não esperava outra coisa deste caso. Então, se andamos sempre a dizer que neste país a justiça protege os criminosos, era mais que óbvio que o Porto fosse condenado e, alegadamente, alguns clubes que alegadamente poderão ter cometido alegadamente atos alegadamente criminosos. Fazem alegadamente. Exatamente. Pronto, para já. Portanto, em relação à justiça, parece muito bem que tenha sido. Terminou a sua exposição? Sim. Ok. Pronto, então em relação à justiça proteger os criminosos, noto com algum agrado que é a primeira vez
que eu me lembro que o Futebol Clube do Porto é condenado judicialmente, seja no que for, sendo que Pinto da Costa e os outros administradores foram Não está condenado, porque só ilibados. depois do trânsito em julgado estará condenado. Está condenado na primeira instância. Sim, mas há Vamos ver. recurso, portanto... Eu, não... se fosse, digo isto com toda a honestidade, eu, se fosse ao Futebol Clube do Porto, não recorria, muito sinceramente, porque acho que vocês, sinceramente, safaram-se com muita sorte. 2 milhões ou 2 milhões e meio não é nada de especial. Sim, porque pode aumentar, Porque pode baixar ou pode aumentar. Pode aumentar. Tenho pena por Francisco J. Marques, que já é Porque quem nutres elevado carinho. mas eu não desejo que ninguém passe fome, e ele já é reconhecidamente insolvente e agora vê-se abraços com mais uma dívida. Noto também que é uma semana com 2 hat-tricks. O hat-trick do extraterrestre Ronaldo pela seleção e o hat-trick a nível de decisões judiciais favoráveis ao Benfica, porque vouchers não deu em nada. Paulo Gonçalves é a única pessoa que está Não está terminado esse processo. Aliás, nenhum desses processos estão terminados, portanto não dá para tirar conclusões. E caso dos e-mails, como seria previsível por qualquer pessoa de um país civilizado que acredita que a justiça se faz nos tribunais, mais uma decisão favorável ao Benfica. Nesse Portanto, caso, sim. Estou de acordo. muito barulho foi feito e quando as coisas chegam aos tribunais, vemos o que é que realmente acontece. Queria também só dizer que estes 2 milhões ou 2 milhões e meio, eu agradecia, e acho que todos os benfiquistas agradeciam, se fossem em numerário. Por favor, não me embalem um manafá e metam-no no correio. Façam uma transferenciazinha. Fazer pagamentos, alegadamente fazer pagamentos através de jogadores, é outro clube que está habituado a fazer. Não E sei, com envelope... Também não falas em envelopes. Não falas em envelopes também. Eu não sei Com se... envelope timbrado. Não sei se vocês ainda têm contas para acessar com o Estoril, mas pronto. Não, mas com o Belenenses vocês devem ter liquidado tudo o que tinham a liquidar. Com o Belenenses? Sim. O Belenenses que empatou 2-2 está nos e-mails. O cara telespectador não sabe, mas o Luís Filipe Borges não sabe o que está nos e-mails. Só conhece o e-mail do Nhaga e do Adão Mendes. Não conhece mais nada. Mas nos e-mails também estão transferências para o Belenenses em alturas muito críticas da época. Os e-mails foram revelados pelo Porto Canal, que selecionou o que queria e editou. Portanto, não é uma fonte confiável para mim. Mas a tens certeza sentença que não editou? fala em edição. Quantos anos de e-mails é que foram roubados? Eles revelaram Estás a todos. acrescentar a edição. Eu tenho a certeza absoluta que os e-mails foram selecionados para ler. Não, disseste editou. Tenho a certeza que foram editados. Editar é alterados, a tal trocado que se andava a Aposto falar. bom dinheiro, tanto é que quem o fez acaba de ser condenado em tribunal. Não. É Foi claro que o Borges sabe destas coisas, pela porque o Benfica é o único clube que tem não por toupeiras. manipulação de nada. Não foi isso. Isso O é Benfica é completamente o único falso. clube que tem Não sei, leste a toupeiras. sentença? Eu ainda não li, por acaso estou curioso para ler. São muitas páginas. Ouvi o porta-voz na notícia que disse que a sentença se deve à divulgação da correspondência privada. A sentença tem muitas páginas. Tu não tens toupeiras, não sabes o resto. Este nosso amigo Borges... Não te lembras quando o Pinto da Costa foi para Vigo mesmo antes de ser preso? Alguém o avisou. Ao longo do tempo, neste último ano e meio, muitos comentadores, muitos intervenientes e ex-dirigentes até da própria Liga vieram confirmar a veracidade dos e-mails. Eu acho que já chega de falar de e-mails, até porque eu acho que rematava isto com Isto tu não queres que a gente saiba o que é que tu tens na tua caixa. O Porto não devia ser penalizado e explico porquê. Porque ladrão que rouba a ladrão tem 100 anos de perdão. Portanto, ficaria tudo assim, normal. Posso só e terminar bonito. o assunto dizendo Pinto da Costa paga e não bufa. Sendo que ele vai fazer o que quiser e vai bufar na mesma, porque toda a gente sabe que ele é conhecido por Exatamente, já foi um tema muito explorado. Mas Queria só dar crédito a uma pessoa. Este comentário é de João Bizarro, um amigo meu de Facebook, que eu mal conheço pessoalmente, e eu pedi-lhe autorização no Facebook para dizer isto aqui, porque me ri muito com o paga e não bufa. Eu só queria fazer um sublinhado muito rápido em relação ao que o Borges disse relativamente às dívidas do Francisco J. Marques, porque isso é uma coisa que toda a gente na internet vem, ele é cheio de dívida, está cheio... Mas há alguém em Portugal que não tenha dívidas, só para eu... Eu não tenho. Eu acho que vocês... Eu tenho, a minha casa Eu estou tem cheio dívida de ao dívidas, banco. mas pronto, Eu não tenho. seja como for. Mas se têm tanto pejo com pessoas com dívidas, porque é que elegem um dos maiores devedores à banca como presidente? Mas vocês são insolventes? Mas sendo, qual é o problema disso? O que é que isso tem a ver? E porquê é que então... Bom, o Luís Filipe Vieira só não é insolvente porque tem tido muito crédito. O Luís Filipe Vieira, o Sporting Clube de Portugal, que teve um perdão bancário. Exato. Exato. Mas em termos de devedores, não há.
Não faz mal, vamos meus pagar amigos, isso. Vamos à seleção. Vamos à O seleção. Porto não está em problemas, não tem problemas financeiros? Nenhum. Se o Vasco não se importar, vamos então falar deste jogo, Ronaldo-Suíça. Gostava de destacar, Grande Ronaldo Suíça. destacar estes 88 golos pela seleção, aos quais o Ronaldo chegou neste último jogo. E como diz a bola hoje, desculpa interromper-te, Bruno, o Ronaldo já marcou entre seleção e clubes, já marcou a 148 adversários, já marcou a 38 seleções e a 110 clubes. Incrível. E este jogo é a terceira vez, desculpa, é a 7ª vez que ele marca 3 ou mais golos pela seleção, só pela seleção. O que é que vocês acharam? Do outro lado, e aqui é o que nos importa para domingo, passou a Holanda. Acham que a nossa equipa tem corda para fazer sumo com a laranja mecânica no domingo ou não? Posso começar então? Não vou ser nada politicamente correto. Nota prévia, tenho o maior respeito, admiração e até carinho pelo engenheiro Fernando Santos. O que está conseguido pelo engenheiro Fernando Santos fica na história para sempre, mas sinceramente, a nossa seleção parece... Temos uma data de modelos da Victoria's Secret, mas depois são obrigadas a vestir gabardines e sobretudos. Mete dó o futebol da nossa seleção. Gostei tanto de ver aquele talento todo a começar junto, mas depois... Querias ver o Félix despida, era Bruno isso? Fernandes e João Félix muito abaixo do que podem fazer. Mal posicionados no campo, o Félix a começar o jogo à direita parecia aquela posição em que o Rui Vitório o colocava quando lhe dava 15 minutos por mês. Ronaldo demasiado encostado à esquerda, Bernardo Silva no meio quando tem jogado sob o lado direito. Custa a perceber como é que com tanto talento Eu tenho uma teoria a nossa sobre isso. seleção Eu acho que é o dominada Fernando pela Santos Suíça. A Suíça tem 55% de posse de bola em Portugal, 16 remates contra 10 de Portugal, mas Portugal acerta 3 vezes na baliza e mete as 3 lá dentro porque tem este extraterrestre chamado Cristiano Ronaldo. Acho que a nossa seleção deveria render muito baixo. Obviamente desejo que ganhemos com a Holanda, mas eu estava a torcer pela Inglaterra por 2 razões. Primeiro, porque são os toscos. É a melhor Eu liga. também estava pela Inglaterra, porque acho que é mais fácil ganharmos a Inglaterra. São os toscos. É impressionante. É a melhor liga do mundo, não há dúvidas, mas basta ver que na final da Liga dos Campeões, 2 equipas inglesas, havia um inglês lá a jogar. São os toscos tenebrosos, basta ver a quantidade de erros defensivos. Também eles pouparam os ridículos. jogadores da final da Champions e eram vários, não é? E depois no fim foram entrando. E além de serem uns tenebrosos toscos, têm memória de peixe. Os ingleses acham sempre que são favas contadas com Portugal e levam constantemente na cabeça da nossa seleção, de clubes portugueses. Portanto, estava a torcer pelos ingleses. Acho que estes holandeses, esta nova Holanda, é muitíssimo superior taticamente a Portugal. Agora, claro, jogamos em casa e temos Cristiano e temos outros jogadores. Gostei muito do William Carvalho, para mim foi o melhor a seguir ao Ronaldo, como é óbvio, e gostei do esforço do Bernardo Silva, mas acho pouco. A minha teoria sobre isto, se me permitem, é que... Não permitimos. Obrigado, já tinha percebido. O Fernando Santos, eu acho que o que o Fernando Santos quis fazer foi tentar agradar a toda a gente e daí arranjar esta espécie de tática geringonça. Que é o António Costa fez a geringonça com o PC e com o Bloco, o Fernando Santos fez a geringonça com o Sporting e o Benfica e lá conseguiu embrulhar o Félix e o Bruno Fernandes e aquela gente toda para poderem jogar todos, para depois não vir ser atacado como mas o Félix não jogou do lado do Benfica, mas o Bruno Fernandes não jogou do lado do Sporting. Claro que isto descompensa porque mas quem Ronaldo... é que devia ter jogado nesse aspecto? Eu acho que o Fernando Santos, que até é conhecido por ser conservador, achava-se que eu era acho o que ele pôs Moutinho. a seleção Achava-se que era o Moutinho, porque Mas o Moutinho já pela questão não mais faz conservadora sentido. do Fernando Santos e depois porque o Moutinho estava mais recuado e à partida deixaria... É claro que o Félix jogou desajustadamente, o Bruno Fernandes andou 2 ou 3 vezes aos encontrões sem querer com o Bernardo Silva, porque andavam em posições que não são naturais. Agora, tendo o Fernando Santos feito isto a bem da sua imprensa e estás-te a rir porquê, Vasco? Estou a ouvir, ok. Estou a ouvir com agrado, tendo a tua análise Santos, técnico-tática. Tendo o Fernando Santos apostado por esta equipa a bem da sua própria imprensa, estou convencido que no domingo já vai jogar a Fernando Santos, ou seja, conseguiu ganhar e pôr toda a gente a jogar. Agora não sei muito sinceramente se Félix ou Bruno Fernandes, um dos dois não vai fazer parte do 11 de domingo. Eu acho, até aproveitando que estamos a falar de futebol, e claro,
somos todos treinadores de bancada, não é? Portanto, isto é, Isto é muito humilde. Eu já treinei. Mas, por exemplo, Eu sou como o Jorge Gabriel. A Suíça. Treinaste o Oroca. Já tirei, A sim, Suíça- tirei um curso de treinador e ando neste momento a tentar se ingrar no. Mas tiraste um curso de treinador? Não, estou a isso era gozar, tão achas que fixe. isto é uma coisa a sério? Isso era fixe, isso era Oh, pelo ótimo. amor de Deus. Amigos da O bola, Borges, amigos da bola. Carlos Daniel tem um curso de treinador. Podias perfeitamente ter um curso de treinador. Eu Daniel- adoro ouvir o Carlos Daniel O Carlos sobre Daniel bola. pode pôr uma licença nerd E sempre que pode. gosto muito de ouvir. E ao sentar-se. Também gosto muito de ouvir sobre bola. Ia dizer o quê no meio disto tudo? A Suíça empata, merecidamente, mas num lance absolutamente ridículo. Embora eles mereciam pelo menos estar empatados connosco. E o que é que a seleção faz, o que é que o selecionador faz a precisar de ganhar? Tira o Félix, que teve uma estreia bastante infeliz, mete o Gonçalo Guedes. Portanto, tiramos um rapaz da área para pôr um extremo. Quando temos o Jota, quando temos o Rafa, quando temos o Diego Sousa, esta coisa conservadora. É bom para encontrar alguma coisa que a gente tenha perdido. Porque ele joga sempre de olhos no chão. Ele, cada vez que entra no campo, e portanto, se tiveres perdido alguma coisa no Euro, Ele encontra. mete o Gonçalo Guedes. Eu acho que foi isso que o francês deve ter perdido um Aliança. terço, ou uma coisa qualquer do género. E então o Gonçalo Guedes vai lá ver se. Eu Bom, achei um qualquer jogo das formas- fraquíssimo. Deixa-me fazer a minha análise, que eu também tenho direito, não é verdade? Eu achei um jogo fraquíssimo, vou-vos dizer. Fraquíssimo, jogo fraquíssimo, na medida em que não houve nenhuma invasão de campo por parte de uma loira. Estava à espera desde a final da Champions que eu diga assim, bom, isto agora deve ser sempre. Uma loira que invadisse o campo com um fato de banho enfiado em certas e determinadas zonas. Faltou-me isso. Se eu tivesse comprado bilhete até para ver aquele jogo, tinha-me sentido um bocado defraudado. Tinha de pedir o dinheiro de volta, porque se é para jogar futebol, quer dizer, onde é que nós estamos a querer ir? A questão é, para onde é que caminha o futebol? É para o jogo? Para invasões de campo de senhoras semi-desnudadas. Acho que temos que refletir sobre isso. Acho que temos que fazer uma profunda reflexão sobre aquilo que nós queremos para o futebol. Se é para jogar, se é para golos, pá, não contem comigo. Esta é a minha opinião sobre o jogo. Bom, mas acho que era o jogo mais difícil para... O Portugal-Suíça é sempre o jogo mais difícil para a Suíça, para os adeptos suíços, porque, já disse isto aqui mais que uma vez, é que Portugal na Suíça é que é a equipa da casa. Certo. Portugal na Suíça é que é a equipa da casa. Os suíços, quando jogam contra os outros, sim senhor e tal, muitos a puxar pela Suíça. Quando jogam Portugal, deve haver para aí duas pessoas na Suíça a puxar pela própria Suíça. Mas fico contente pelos portugueses porque eu imagino que os portugueses no outro dia na Suíça devem passar pelos suíços. Ai, bonsoir, chupa! Mandaram-me essa mensagem pelas redes sociais. Amanhã vou para o trabalho e vou passar o meu chefe com a camisola da Seleção Nacional. De resto, eu também trago aqui uma em honra dos nossos bravos guerreiros. Não sei se o Cristiano Ronaldo fez muito bem a marcar 3 golos ao país que tem uma boa parte do dinheiro guardado dele. Ele deve ter lá... Quer dizer, se fosse contra as Ilhas Caimão era pior. As Ilhas Caimão deve ter mais. Sobre o João Félix... Devo dizer que foi dos melhores em campo. Não concordo com as análises que dizem que ele foi um dos piores, ou que pelo menos não fez um bom jogo. Eu acho que João Félix fez um grande jogo. Demorou a conseguir assentar o jogo. Demorou um bocadinho. A partir dos 70 minutos, acho que fez um... Foi quando foi substituído. A saída de campo Foi fantástico. Em relação à Holanda e Inglaterra, não sei se posso também falar sobre o Sim, tema. por favor. Holanda e Inglaterra. Realmente acho que foi um jogo... Qual das duas equipas seria a melhor para encontrarmos na final? Qualquer uma. Eu acho que o que nós precisamos para ganhar uma destas equipas é que esteja um dia de muito sol. Porque aquilo é pele branquinha, não é? Começam a ficar rosados. Exatamente, olha lá. Se este jogo, Portugal, aliás, Inglaterra-Holanda, tivesse sido a semana passada, que estavam a temperaturas de 40 graus, aquilo tinha ficado 4-4 em melanomas. Mas perdemos o Pepe quando me disseram que o Pepe tinha. O Pepe fraturou uma omoplata. E eu disse, a quem? E eu, não, a dele. Imagina como não deve ter ficado o chão. Mas pronto, depois também eu acho que houve confrontos até No Porto, nos aliados. Não, sim, mas também houve em Guimarães, antes de começar o jogo. Quer dizer, eu não sei se é que devem ter resolvido aqueles confrontos em menos nada. É que se fosse confrontos, é que a polícia em Guimarães, mais que habituada, quer dizer, a lidar com claques, quer dizer, eles devem lá ter chegado, vamos partir isto tudo, isto é,
Guimarães, my friend. Não, lá. Are you kidding me? Mas pronto, acho que vai ser um bom jogo. É a pior equipa para nos calhar, é realmente a Holanda, que está com uma geração de jogadores muito forte. Provavelmente, se calhar, nos próximos 10 anos, a Holanda, em termos europeus, vai dominar muito daquilo Também se falava muito na Bélgica e no final das contas foi saber. Verdade, mas a Holanda tem tradição. E o que também é bom, porque assim as holandesas vão estar presentes mais nos estádios. A UEFA, e pode ser que algum invada o campo. A UEFA Nunca não se deixa sabe. já mostrar os fãs nas bancadas. Mas há sempre uma fotografia Ou FIFA. marota. Há sempre uma fotografia marota. Aliás, nós vimos, lá está na invasão de campo, aquela... Bem, será sem dúvida nenhuma uma grande final no próximo domingo. Agora, passamos ao final da Champions